Hoje, o episódio da Changa, temos a visita à distância, pelo WhatsApp, de uma colega e que foi aluna minha alguma vez. Ela vai se apresentar melhor do que eu. É a Joana. E está vivendo uma experiência muito interessante. Como portuguesa, está trabalhando em escolas de Espanha ensinando português aos vizinhos, aos hermanos, como eles sempre nos dizem. Por acaso eu tenho ouvido coisa muito interessante de youtubers de Badajoz a falarem bastante bem em português, coisa muito rara nos espanhóis, porque eu com 40 anos que estou neste país, estou com este sotaque, e esta gente que eu vi também são mais novinhos e possivelmente isso facilita a aprendizagem dos sons, não é, do sotaque. Mas a Joana, um beijinho muito grande, bem-vinda, e vamos conversar sobre isso. Quem é a Joana? Olá. Então, eu, como o professor Pedro Gonzalez já disse anteriormente, eu sou Joana Marmelo. Em Portugal, em Espanha, sou Joana. Por muito que eu tente, continuo a ser Joana, umas vezes com J, outras vezes com Y, porque realmente os sons é algo que custa para os falantes espanhóis. A minha experiência como professora de língua não materna, língua estrangeira, a língua de herança, tem estas designações todas e dependendo dos alunos que temos, não é? E das suas origens. Ok, começou no ano de 2006, portanto, quando o Ministério da Educação fez um recrutamento de professores para o estrangeiro. Estavam vários lugares, vários países, França, Luxemburgo, Alemanha e a Espanha. E eu, pela proximidade, concorri só à Espanha. E porquê é que eu concorri ao ensino do português? Porque, efetivamente, eu sou professora de português e francês. E o francês, em Portugal, foi tendo cada vez menos alunos. E eu fiquei sem poder dar aulas no grupo que eu pretendia, que era o grupo português-francês, porque quando há recrutamento de professores é somente para o grupo de francês, português-francês, exatamente. E assim eu vi no facto de ir para a Espanha a possibilidade de continuar a dar o português, que era aquilo que eu gostava, português e francês, e assim fui, mas não sabia o que encontrar, não havia informações sobre o que nos esperava, e concorri porque também tenho um espírito de aventureira, não muito, mas o suficiente para embarcar na aventura. E, portanto, fiquei na província de Cáceres, concorri e entrei na província de Cáceres. E assim começou a minha história. Fui para uma escola, um CRA, em espanhol significa um Centro Rural Agrupado, portanto tinha várias escolas e teríamos que fazer aquilo que cada diretor entendesse, porque não havia ainda um regime jurídico próprio para os professores do estrangeiro. A coordenadora que está em Madrid, continua a estar, não é? Também estava a um passo da reforma, não havia ninguém, digamos, a dirigir o EPE, nesta altura nem estava ainda tutelado pelo Instituto de Camões, como está atualmente, e as coisas corriam assim um bocadinho sem orientações definidas, e cada centro escolar que recebia professores fazia aquilo que bem entendia. Daí que eu fui para um centro rural agrupado, não tenho queixas, foi bom porque eu não falava espanhol, não era exigido o espanhol, porque há esta ideia, aprender espanhol para quê? Não é da mesma forma que os espanhóis toda a vida pensaram, aprender português para quê? São línguas próximas, são línguas irmãs, mas é preciso cuidado, e porque não é a mesma coisa ir à loja e tentar perceber-nos, ou quando nós íamos às compras a Badajoz ou a Cáceres, eu vivo numa região de fronteira, claro, porque no dia-a-dia, numa escola, a lidar com alunos, com professores, a ter que ler documentos, redigir atas, não é fácil, e portanto passar por situações muito caricatas, muito caricatas para lidar com os alunos. Portanto, a minha apresentação... Sim, muito bem. Sim, pode ter. Olha, não, estava por dizer relativamente por uma parte gostava de saber como este assunto da ruralidade, não é? De esa zona, o não sé cómo decías tú, centro integrado, centro...
É Centro Rural Agrupado. Agrupado. Mais ou menos semelhante ao que seriam nossos agrupamentos, ou não sei como se chama aqui. Agrupamentos. Aqui acho que é agrupamento. Exatamente. Agrupamentos de escolas. Sim, Pois. aqui é agrupamentos de escolas, havia um CRA. Centro Rural Agrupado, porque são várias escolas que estão agrupadas, tendo a sede numa determinada localidade, que era nessa localidade que tínhamos, portanto, depois os claustros e onde tudo era decidido. Os claustros quer dizer sala de professores, isso é muito Os espanhol. claustros são as nossas reuniões, onde é uma reunião. Mas deixa que te diga que onde tudo é decidido. Claustro, Sim. porque claustro é muito espanhol de Espanha. Na Argentina não falamos assim. E a mim claustro me faz lembrar a frades, a padres, a coisa religiosa. Porque ainda há os conventos, quando tu visitas, Claro. ao lado está o claustro, não é? Onde faziam as reuniões, essas coisas. E os professores foram buscar aquele vocabulário também, não é? Como fazemos sempre. Exatamente. Eu agora podia ter dito reunião, mas é reunião em espanhol, portanto, é outra coisa. O claustro o reunião é outra coisa. Claustro é algo onde é decidido tudo o que tem a ver com as escolas. Portanto, neste momento nós estamos a fazer os claustros finais, que são, engloba o encerramento do ano letivo, o início das avaliações, onde é decidido tudo o que tem a ver com a vida da escola e dos alunos. Exatamente, com a atividade letiva e tudo. Pronto, nós tínhamos então as reuniões na sede do agrupamento e depois tinha que fazer outras escolas com poucos alunos, o que foi benéfico. E porquê é que isto foi benéfico? Ou seja, de aldeias mais pequenas, não é? Era um lugar com menos alunos, exatamente. Ao ter menos alunos, eu, como não falava espanhol, era bom, porque houve colegas que foram para Badajoz ou mesmo para a cidade de Cáceres e não aguentaram, tiveram que regressar a Portugal porque não entendiam os alunos, falavam todos ao mesmo tempo, que é uma característica não só, e falam rápido, dizem, os portugueses dizem sempre que falam rápido. Exatamente. Eu como tinha ali uma média de 12 alunos por turma, era bom, era favorável porque me permitia aprender. Pois, também. É curioso, porque eu ensinava e aprendia. Pois, estava por comentar, quando tu falavas sobre isso de ter que aprender espanhol, eu digo, mas não é só que digo eu, havia um colega que partilhábamos gabinete na Escola Superior de Porto Alegre, que tu te debes lembrar, Lionel. Sim, Cardoso Martins. Acho que já morreu, alguém me disse. Lionel Cardoso Martins. Sim. Él me explicaba, él era lingüista o alguna cosa parecida así, él me explicaba, por ejemplo, que el campo fonético o campo fónico portugués era esto todo. E o campo fonético espanhol era esta partezinha. Portanto, para vocês já tinham conquistado o campo fonético espanhol porque é pequeno e porque não tem grande variedade. Eu acho que a única um som muito diferente é o J, não é? Que é novo para os portugueses. La J, o único som. Não sei, possivelmente o Z, como dizem alguns. E o V também. Mas de resto, os portugueses têm muita facilidade, porque já dominam esse campo. Agora, para mim, eu ainda, 40 anos nesta terra, estou nestas condições, porque a mim tenho que conquistar. Para mim foi novidade muitos sons, não é? Que não sabia e ainda tenho. Eu ainda continuo a não perceber pelo som quando é avô masculino e avô feminino. Eu me percebo pelo contexto. Claro. Mas estas são coisas próprias da língua. E este senhor me explicava isso, e acho que é muito interessante isso, da conquista de campos fonéticos. Né? Mas conta-me lá de teus meninos. Pronto, mas eu estive naquele CRA há alguns anos e senti a necessidade de fazer formação em espanhol. Fui para o Instituto Cervantes e pronto, acabei por fazer também o nível C2 do Instituto Cervantes em espanhol. E fui ficando, e queria ali por um ano, acabou por ficar, estou desde 2006, estamos em 2023. Depois... Desde 2006? Desde 2006? Desde 2006. Já, sim, eu estou em Espanha. Estás vadiando? Já. E depois fui ficando...
fui ficando, fui conhecendo melhor a cultura, não conhecia o que é que eu conhecia de Espanha, de ir às compras, não tinha amigos em Espanha, não conhecia ninguém, e comecei a ter ali uma comunidade de amigos, de colegas, alunos. O que eu acho é que essa é a Espanha profunda, não é? Que dificilmente como turista ves, não como turista só, como comprador de supermercado, como utente de restaurante, que os portugueses não vão a restaurantes espanhóis, mas pronto, esta pessoa que passa de carro não se apercebe disso, não é? Exatamente, e então começou a ver, criaram-se laços, exatamente, criaram-se laços. Depois a instabilidade nas escolas em Portugal também leva um pouco a isso, porque eu tinha que para entrar em quadro de zona e depois em quadro de agrupamento ficava muito longe de casa, e não compensava, porque estando em Espanha estou mais perto. Sim. De Cáceres a Porto Alegre são 100 km. Eu não estou propriamente em Cáceres, estou numa zona de fronteira, na fronteira de Marvão, e, portanto, até casa faço 60, 70 quilómetros. Em Portugal, o meu quadro de agrupamento é Torres Vedras. Tendo residência em Porto Alegre, portanto, as condições eram favoráveis a eu permanecer em Espanha. E depois deste CRA passei para Alcântara, São Vicente e, por fim, passaram para o meu horário. Foi transferido para Valência de Alcântara, que é o lugar, curiosamente, ninguém quer porque ele fica mais próximo de Portugal. Mas fica na fronteira. Ninguém quer porque algum tipo de... Ninguém quer porque os colegas residindo em Cáceres, exatamente, sim. Não querem vir para tão longe. Porque assim permite-me estar uns dias em Espanha, estar outros em Portugal e não abandonei por completo a casa. Pois. Continuo a viver uma vida nos dois lados. Isso de longe é relativo, para ti é perto. Para mim é perto, nem mais, pronto. E os alunos é que às vezes dizem, Joana, quantos quilómetros tu vens de Portugal? Tu vês de Portugal todos os dias, ou vais a casa com esta facilidade. Eu vou para casa muitas vezes, hoje vou, amanhã não vou, porque tenho que ter residência nos dois países, e então eu digo, mas eu tenho Portugal mais próximo do que Cáceres, vocês estão aqui a 80 quilómetros de Cáceres. Sim. Pronto. Entretanto, eu optei por ficar. As coisas também se consolidaram melhor, porque ao passar o ensino do português no estrangeiro, que antes estava tutelado pelo Ministério da Educação, sem uma tutela, sem um regime jurídico próprio, funcionava um bocadinho à deriva. Passando para a tutela do Instituto Camões, foi criado um regime jurídico, no qual, portanto, que é negociado com os sindicatos dos professores que estão no estrangeiro, do qual eu faço também parte, e tenho participado inclusivamente nas reuniões onde são feitas as negociações para esse regime jurídico, que abrange todos os professores que estão no estrangeiro, não só a Espanha, todo o EPE. Pronto, e ao estar cada vez mais imiscuída nisto que é o EPE, o ensino do português no estrangeiro, fui ficando e já lá estou desde 2006. O que é que mudou? Mudou porque eu depois deixei o próprio Instituto Camões, com o meu regime jurídico. Nós passámos a trabalhar com alunos por níveis linguísticos A1, A2, B1, B2, essencialmente. Ora, os alunos, portanto, tendo alunos que vão desde o primeiro ciclo até 12º ano. Assim, eu tenho, consoante a minha disponibilidade no horário, tenho o horário completo, no início agora, nesta altura, é estabelecido qual é o horário que me vai ser atribuído e dando prioridade aos anos mais elevados, portanto, níveis mais elevados, ou seja, 12º ano e por aí. Depois é que se vem então para o primeiro ciclo de uma questão mais de completar horários, se for necessário, porque senão a prioridade é o... Tu dizias há bocadinho, deixei o Camões, ou mudei do Camões, como é isso? Continuas a pertencer ao Camões? Está no âmbito do Camões? Está no âmbito, sim, é tutelado pelo Instituto Camões, que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Já não estamos,
No Ministério da Nós já não Educação. estamos no Ministério da Educação. Não, Pois. estamos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comissão de serviço. Comissão de serviço essa, que é renovada de 2 em 2 anos. Sim. Nós temos uma avaliação, este ano foi ano de avaliação. Porquê? Porque para não nos prejudicar as carreiras que temos em Portugal. Pois. Porque, tal como eu, há mais colegas que tinham já começado uma carreira em Portugal, damos continuidade a essa carreira em comissão de serviço, mas não perdemos o tempo de serviço que fizemos isso em Portugal, nem gostamos desse momento. Claro, é muito importante, fundamentalmente, também para você ter uma continuidade de trabalho, não é? Eu conheço gente, mas conhecia gente que trabalhava na altura em Macau ou em outros países assim mais longe, e isso eu percebo, que não querem estar toda a vida, que não querem fazer vida lá porque estão longe da família, essas coisas assim, não é? Quando não tem família lá. Mas, por outro lado, e isso que acho importante, isso permite tu adquirir experiência e melhorar o teu trabalho, não é? Coisa que não acontece com quem está 1 ano e vai embora, ou 2 anos e vai embora, não é? Exatamente, a pessoa está ali, passa 1 ano, eu tenho estado com algumas pessoas, olha, conheci Timor, vivi aquela experiência, mas está na hora de regressar, porque não consigo lá estar. Pois, tu estiveste em Timor? Não, mas que estiveram, alguns colegas meus estiveram, Timor, Cabo Verde, são países onde é difícil estar muito tempo. Angola, é difícil estar muito tempo. Eu acho que sim, especialmente quando estão separados da família, porque se estão com a família toda, a questão seria um bocadinho diferente, não é? E há países também, não só países pobres, há países que estão em melhores condições e também oferece outras possibilidades às pessoas, não é? Diz-me lá como são teus meninos, como é que tu vês meninos, porque tu tens uma franja também muito grande e há meninos e adolescentes e primeira juventude e essas coisas todas, não é? Exatamente. Então eu tenho, os meus alunos são, estamos no ensino integrado, portanto, o que é que isto quer dizer? Ensino integrado é curricular. O aluno, quando vai fazer a matrícula, matricula-se, se é primeiro ciclo, até ao sexto, em Espanha é até ao 6º ano, o primeiro ciclo vai até ao Esse 6º dado ano. é muito interessante, esse dado que tu dizes de até uma escola primária de 6 anos é muito interessante, porque a escola primária de 4 anos existe em Portugal e não sei se há outro país, mas muito pouco. Muito pouco, pois. Então, o primeiro ciclo vai até ao 6º ano. O aluno, aquele colégio é a escola pública em Espanha, adotou o português no seu currículo, todos os alunos são abrangidos pelo português, ou seja, é curricular. Os alunos estão motivados porque conhecem Portugal, ouvem falar de Portugal. Tenho alunos de várias nacionalidades, tenho chineses, tenho argentinos, tenho agora tem havido muito ultimamente também do Paquistão. Pronto, estes migrações forçadas. Estes movimentos, exatamente, são por toda a Europa, não fugimos à regra, também estamos a receber constantemente alunos de várias nacionalidades. E depois temos ingleses, porque sendo uma região com muitas herdades, há também quem compra aqui muitas herdades holandeses. Não sabia. Isso é interessante. Exatamente. Então tem alunos de todas as nacionalidades. Mas maioritariamente são espanhóis. E depois muitos lusodescendentes, porque há muitos alunos filhos de pais portugueses, avós, portanto a ascendência deles é portuguesa, daí que lhe chamemos português de língua de herança. Quando nós temos que fazer aqui a caracterização das turmas e dos alunos que temos em cada grupo de turma, tem que separar este aluno pelas suas ascendências, é um aluno de português de língua de herança. Depois há o português de língua materna e depois há o português de língua estrangeira, que é a maioria, é o português de língua estrangeira, que são os espanhóis e são os outros todos que aprendem português. Isto é no primeiro ciclo. Depois passamos às escolas, aos institutos públicos, que abrange então o nosso 7º, 8º, 9º, 11º e 12º. Em Espanha vai até ao 2º bachillerato. Aí, a partir do 7º ano, é que é facultativo. O aluno tem que optar entre o português ou o francês. O francês este ano entrou um aluno. Porquê?
um aluno para 7º ano. No ano letivo que estamos agora a terminar, só havia um aluno matriculado em francês. O resto, tínhamos 38, é uma localidade pequena, tínhamos 38 alunos em português no 7º ano. E quer dizer isso que além de ti há mais professoras de português? Sim, há mais professores de português, exatamente. Este ano estávamos 3 a dar o português. E é onde há menos, professor. Porque se vamos para as escolas de Badajoz, então há uma procura imensa de português. De português. Em espanhol. Os meus alunos são, como é que eu vou dizer, como é que eu vou falar deles? Tenho-lhes muito carinho e se calhar vou dizer que são muito bons. Pronto, fazemos um desconto aí. Não tenho. O que é que pretendo saber? Olha, comportamento, há de tudo. Regras, há regras. Pronto, isso há. Como não sei se sabe como é que funciona, os horários são muito diferentes. As escolas em Espanha, na Extremadura, nunca gosto de falar na Espanha em geral, porque a Espanha tem as suas autonomias. É diferente. Exatamente. E, portanto, na Extremadura, as aulas começam às 8h10, terminam às 2h15. É tudo seguido, não há petardas. Os alunos às 2 muito do hábito também de comer muito tarde, não é? De almoçar muito tarde. Exatamente. Eu fiz e a merenda. Eu fiz a parte curricular. E a merenda à meia da manhã, exatamente. Sim. Estava por dizer que eu fiz a parte curricular do doutoramento em Badajoz e nós tínhamos aulas que começavam a meio-dia. Na cabeça de nenhum português cabe que uma aula começa a meio-dia, não é? E acabava às 2 da tarde. E nós lembramos que havia um grupo de portugueses, entre os quais estava eu, e negociamos com o professor, disse, nós não aguentamos até as 2 da tarde sem comer alguma sandezinha para matar, tínhamos que comer alguma coisa, não podia ser. Agora, os espanhóis estão à vontade aguentando-se até as 2, 3 ou 4 da tarde para almoçar. O tempo que for preciso. Nós levávamos, depois já com a experiência, começámos a levar de casa, qualquer coisa, fazíamos um lanche partilhado, porque as aulas terminavam às 2h15, depois íamos para as reuniões e depois então é que vimos, ainda continua assim, e depois então é que vamos embora. E atendendo a que a maioria das pessoas depois tem que fazer muitos quilómetros para regressar a casa, almoçam às 4h30, 5, mas também é só quando há reuniões. Quando não há reuniões, às 2h15 acabou o dia. Os professores vão para casa. Sim. E agora tem-se facilitado muito no online. A pandemia, isto é como quando há qualquer catástrofe, não é? Depois temos sempre os efeitos positivo e negativo. Aqui as consequências positivas é que trabalha-se muito mais no online, inclusivamente a reuniões. Muito bem. Os professores saem, vão para casa e depois, a determinada hora, lá estão as plataformas. Sim, participam. É muito bom. Em relação a comportamentos, horários, dígame. No, estaba por preguntar relativamente, por ejemplo, sendo estas vilas o aldeias más o menos pequeñas, normalmente tienen un comportamento más interesante. Dócil. Sí, más posibilidades de negociar y esas cosas. No primeiro ciclo, então, vieram, foi anteontem que eu terminei com aquele grupo, e elas chamaram-me para fora, assim, anda aqui ao meio da sala, e eu fui lá aprender com elas, eram do 5º ano, puseram-se a roda, e depois deram uma mão, elas queriam que eu fizesse uma roda com elas, e depois deram-me um abraço, aí te echamos de menos, que te vamos echar de menos, nós portugueses vamos ter saudades, e disse, não vamos ser saudosistas como os portugueses, em setembro estamos aqui para a nova batalha. E é assim, pronto, é este o relacionamento que há, e com os mais velhos, aqueles de segundo bachillerato, que têm estado agora a fazer as provas da EBAU, que é as avaliações finais, não é? Por WhatsApp, nas redes sociais, eu tenho grupos, eles vão dando feedback do que está a acontecer. Eu tive uma aluna que me disse assim, olha Joana, já sou juiz. Uma que já foi minha aluna mandou-me assim, Joana, já sou juiz. Sim. Já, quando tivesse problemas jurídicos, já sabes, problema judicial,
apoiar. Portanto, é assim, continuamos a ter esta relação. Também, se calhar, porque sou comunicativa com eles. Eu acho que sim. Tu és muito. Porque eles aprendem comigo, esto no dices tú, digo eu. Tú tens uma grande capacidade de relacionamento com as pessoas e isso é muito positivo para este tipo de coisas, não é? Porque eles aprendem comigo, mas eu aprendo muito com eles. Sim. Muito. Da cultura deles, da língua, porque eu não conhecia nada e eu tenho momentos em que já dou por mim a arrastar para o lado do espanhol. E tenho situações hilariantes quando fui para a Espanha. Lembro-me agora desta. Por exemplo. Eu fui, o primeiro ano, eu estava com uns alunos de infantil, porque, como eu disse inicialmente, eles punham-nos a dar aulas onde nós fazíamos falta e nós íamos. E naquele dia puseram-nos com um grupo de alunos de 5 anos, 4, 5 anos, porque o professor até tinha faltado e dava-lhe jeito que eu fosse para lá. Eu fui, mas eu não sabia falar espanhol. E naquele dia o que é que eu fiz com os alunos? Fiz aquele jogo dos animais, tinha imagens, que este é o gato, este é o cão, este é o papagaio, depois a canção, pronto. Tudo bem, e depois eu pedia que fossem imitar, como faz o gato, miau, miau, então e como faz o urso, o porco, para interagir com eles, porque eu também não tinha muito vocabulário. E às tantas há uma aluna que se levanta e diz-me assim: Joana, eu quero miar. Espera. Já está. Pois é. E eu só lhe dizia assim: espera, porque agora não é tu turno, agora não é a tua vez. Deixa a outra acabar. Quando ela miar, tu já vais ladrar. E depois só dei por um aluno dizer assim: senhor, não era Joana, era senhor, que já está toda meada, está toda meada. Eu estava, efetivamente, ela não queria miar. Mas não era miar, era fazer xixi. Era fazer xixi, exatamente, porque o espanhol não diz fazer xixi. Não. Diz diretamente, eu quero mear, quero... Sim. Pronto, enfim, nem é calor sequer. Não, é o vocabulário que utilizam. Eu fiquei tão incomodada com aquela situação. Também naquela escola, há muitas aves naquela região, águias, águia de Bonelli, há também o outro que é o falcão, não, aquele que é o abutre, muitos abutres. Estamos a falar aqui, estamos numa zona da reserva do Rio Tejo. Sim. Ok, portanto, e há muitos abutres. Sabe como é que é abutre em português? Há uma espécie de abutre que é o grifo. Sim. É uma que me disse assim: vou à casa de banho. E ela foi à casa de banho. E ela, às tantas, ela começou-me lá a gritar: senhor, grifo! E eu pensando assim: que entrou para ali algum animal. E vou a correr. E estava ela suspensa do lavatório, porque ela, quando entrou, primeiro pôs gel nas mãos. E quando tinha as mãos cheias de gel, não conseguia abrir a torneira. E o que ela gritava é que ela não conseguia abrir o grifo. O grifo que é torneira. É a torneira, exatamente. E eu assim: querem ver que entrou para aqui algum abutre? Sim. Que entrou algum abutre? Nem sabia que torneira era grifo. Aprendi. Em Espanha, porque em outros lugares chamam diferente também, não é? Ok. Na Argentina é canilla, por exemplo. Tão diferente. Há muitas coisas diferentes. É como os brasileiros, aqui o português e o brasileiro também tem. Eu acho línguas muito ricas que têm uma grande variedade. Não, deixa-me que te conte também quando eu cheguei a Portugal. Lembro-me na altura que foi as eleições de Mário Soares. Estávamos a ouvir a televisão espanhola e estava meu sogro na minha casa. E de pronto o telejornal espanhol disse e dá informações sobre as eleições, umas eleições
não sei se foi em 85, a primeira vez que ganhou Mário Soares, e o Sim. jornalista espanhol disse Mário Soares é o presunto presidente. E meu sogro vira-se para mim e disse, como? Dice, não chega que lhe chamem bolacha, agora também presunto. E presunto era presumível, não é? Ainda não está definido. Exatamente. Histórias com os falsos amigos. Ai, é terrível, é terrível. Daí eu ter dito, é preciso aprender espanhol. Cuidado, cuidado. Porque eu também dou formação a adultos aqui no meu currículo. Depois comecei a ser contactada pelos centros de formação para dar formação a adultos fora do meu horário letivo. Mas em Espanha ou aqui em Portugal? Espanha. Ah, em Espanha. A minha carreira desde 2006 que é Espanha. E, portanto, trabalhei também muito com adultos, professores, médicos, gente que quer aprender a língua, porque precisa. Sim. Médicos, muitos que vêm trabalhar para Portugal e também precisam de dominar minimamente. De falar. Exatamente. E, portanto, há muitos cursos em Espanha para adultos e eu comecei a entrar também um pouco nesse mundo. E a fazer intercâmbios com muitos espanhóis em Portugal. No intercâmbio que fiz com eles em Lisboa, estávamos numa pastelaria e há uma colega que pede, olha, eu quero, ela tinha andado a aprender o vocabulário, então sabia que era um garoto, quando queria um café com leite curto, era um garoto, só que ela pediu o garoto, muito bem, e uma queca. E eu, ela tinha que pedir um queque, mas ela ficou empática e serena. Ela ficou, o empregado mesmo é que olhou para mim e pronto, é um queque, é masculino. Mas também há esta outra dos cafés espanhóis, não é? Que os portugueses pedem um café pingado ou uma pinga, não é? Sim, e isso também tem outro sentido. Mas, completamente, exatamente. São histórias hilariantes ao longo da coisa da língua, mas no geral a gente se entende. Sim. Eu acho interessante o vosso papel de melhorar a comunicação, em última instância, com os espanhóis. Sim. Porque eu sempre senti, os portugueses sempre falam com alguma distância dos hermanos. Que isso te estava a perguntar, tú dizías que havia vários meninos que têm ascendência portuguesa. Eu não conheço dados, mas tu que achas ali há algum número significativo de casamentos portugueses espanhóis? Sim. Eu numa turma, para lhe dar um exemplo, numa turma de o teu campo. 20 alunos, tenho 8 portugueses. 8 portugueses? 8, 10, numa turma de 20, nesta relação. Portanto, eu tenho 20 alunos naquela turma, eu já sei que aí 10 são da ascendência portuguesa. Ascendência. E alguns português língua materna, porque também os pais procuram melhores salários, muitas das vezes em Espanha, e emigram, levam os filhos, depois podem estar naquela localidade, depois vão para outra, às vezes para as grandes cidades, não é? Pois, essencialmente o norte de Espanha. Olha, como é o teu relacionamento com os pais? Que tipo de contacto tem? Como é que têm reagido? Como vocês contactam? Muito bem. Os pais vão à escola e têm reuniões com a diretora de turma, que é a tutora. Comigo, excepcionalmente, quando é pedido. Quando não é, não sou eu que participo nas reuniões com os encarregados de educação, é a tutora. Mas os pais têm na rua, quando os vêm trazer, quando me veem, Joana. Vou aos jantares, vou aos convívios, participo em tudo, como Joana. Ali não há professores, é tu para cá e tu para lá, Joana! Quando chego de manhã que passo por eles todos, e é esta a relação. Se há algum que precisa de falar comigo por algum motivo, espero e acedo para conversarmos, mas por norma, não é esse o meu papel de contactar com os encarregados diretamente, mais ou menos como aqui, não é? A intermediação. Sim, isso é tudo. Se há algum problema, é comunicado ao tutor, ou eu comunico ao tutor e o tutor contacta com o encarregado de educação.
Olha, tinha que ser, assim. tinha que ser. Não pode ser, não pode haver outra maneira que não seja este senhor aparecer aqui a... Não sei se estás a ver aí, viste? Meu gato que se põe aqui, depois vês, quando vês o vídeo vas a ver aí. Ele quer participar, ele quer participar de alguma maneira. Pois, eu tenho aqui a minha cadela a querer participar Eu também. ouvi que estava a chorar aí a bocadinho. Olha, ela quer estar também na conversa. A chica. Estou no sofá a falar com minha família da Argentina, assim, ela sempre, o gato é um macho, sempre se põe aí para estar aí, para mostrar-se. E aqui também sempre tem aparecido, inevitavelmente. É uma mimada, esta. Olha, diz-me lá como é este assunto tu até podes fazer a comparação muito bem, não é? Do clima, do ambiente, da cultura, do relacionamento entre colegas, entre os portugueses e os espanhóis, mas fala-me do relacionamento com os espanhóis, com colegas, com outros colegas. Deixa-me lá que comente uma coisinha antes. Deixa-me que comente uma pequenina coisa que tu tinhas vindo a dizer sobre esta maneira de falar os espanhóis, não é? Que eu lembro-me quando estava também que fiz o doutoramento, fiz em Badajoz e depois fiz em Salamanca, os meus colegas, alguns muito novinhos, a todos, a catedráticos, a convidados que eram uns figurões por aí, a todos decían tú. No había esta cosa de você o de usted, como se dice, no, todo tú, o llamar pelo nome, não é? E não é entendido como uma falta de respeito, não é entendido como um abuso, não é entendido que muitas vezes é a maneira de relacionar-se muito descontraída, mais laxa, mais flexível de alguma maneira, não é? Eu nunca fui tão Joana como desde que estou em Espanha, porque sou Joana para toda a gente, mas o que é um facto é que é agradável. Professor Pedro Gonzalez, é assim, conhece aquele provérbio, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Sim. Pronto, eu estranhei realmente, é tu, mas eu não quero ser exceção, e num contexto em que toda a gente se trata assim, e não há faltas de respeito, porque é que eu vou ter que ser diferente? Sei que houve uma colega que regressou a Portugal porque não tolerava o tratamento por tu. Ela estava habituada a ser tratada por setora, daí a professora era setora, que ainda é outro estatuto. Que é o setora. Sim. Regressou a Portugal. Pois. Eu gosto de ser tratada por Joana, sou tratada por Joana pelos alunos, pelos colegas, na farmácia, na padaria, eu vou a estes locais todos e ando na farmácia, bom dia Joana, na padaria, olá Joana, sim. Sou eu. Cria um ambiente de mais intimidade. Mas tive uma reunião uma vez com o alcalde, quando eu fui para a reunião, eu cheguei cá fora e disse, olha, eu queria falar com o alcalde. E ele diz-me assim, então vá, olha, bate à porta e entra. eu vinha para marcar. Em Portugal eu teria que marcar, não é? Sim, está ali, bate à porta que ele está lá dentro. Alcalde é o presidente da Câmara, para quem não percebe, não é? Sim. E eu fui falar com ele e ele quando disse quem era e tal, ele disse assim, então como é que agora quer que te trate? Por doutora, por professora ou pelo nome? Sim. Porque eu quando tenho reuniões com os alcaldes, em Portugal, os de Castelo Branco, Nisa, Porto Alegre, eu sou o António, mas lá eles são o senhor Presidente. Sim. E vocês os filhos. Não, eu aqui, e ele disse, eu sou o António, chamas-me António, e eu sou a Joana, pronto, chamas-me Joana. Foi outra história também que se passou, porque é sabido que os espanhóis sabem que os portugueses gostam dos títulos, e portanto ter esse cuidado, não sei se um bocadinho também ironicamente, mas perguntou. E eu respondi nos meus moldes. Não sei. Olha, mas estava-me a dizer relativamente aos colegas. Tenho colegas de toda a parte, vêm do norte de Espanha, vêm do sul, porque se em Portugal as coisas não estão fáceis, em Espanha também não. Como sabe, um professor para entrar na carreira em Espanha tem que fazer as oposições, que é quase uma tese de mestrado, e é muito difícil também a carreira em Espanha, iniciar a carreira, mas aceitam-me bem.
nunca tive conflitos, não conheço, como é que eu ia te explicar, não estou-me partido. Quando há quando há aqueles, às vezes aqueles casos mais acesos, começo logo a dizer, ainda bem que eu não entendo espanhol. Ainda bem que eu não entendo espanhol. Não entendo, só entendo aquilo que quero. Não tenho razão de queixa. Mas também tento não tomar partido de ninguém. Pois, mas de qualquer maneira, o relacionamento de a dois, digamos assim, com outros, de forma mais informal, também imagino que é um bocado diferente daqui, não é? Tem outra maneira de estar, outra maneira de relacionar-se, possivelmente. Não tanto. Não, em relação na escola, nós estamos muito, não temos tanto tempo para estar juntos como em Portugal. Porque nós temos os nossos horários, eu tenho manhãs que sai de um grupo, entra no outro, às 2 vai cada um correr para casa. Pois. E não há tanto tempo de convívio. Os nossos convívios é quando os queremos, hoje por qualquer motivo ficamos porque queremos fazer um convívio, vamos almoçar ou vamos... aliás, o espanhol convida para a rua, não é? Não convida para casa. O português convida para casa, o espanhol convida para a rua. Para uma canha, para uma bebida na rua, e é isto. Se saímos, também fazemos, e aliás tenho um grupo de viajamos. Essa definição está muito gira. O espanhol convida para a rua. Tá bom. Mas é uma verdade. Há povo que gosta mais de rua que o espanhol. Não, o espanhol adora a rua. Pois é, eu comentava isto, não sei com quem. Dice porque é muito calor e não sei o quê, por isso eles são de hábito de pegar no seu copo e sair do bar, da discoteca, essas coisas, e beber na rua. E dice que por causa do calor. Digo, não, porque eu vi no País Vasco ou no norte mais frio, mesmo no inverno, a rapaziada toda pega no seu copo e vai para a rua aí a conversar. Os vizinhos até se queixam, do barulho, porque inevitavelmente falam alto, não sei o quê, mas gostam muito deste convívio de praça, de rua. Muito. A rua fez para o espanhol, completamente. Independentemente do clima. Independentemente do clima, nós vamos, esta Valência de Alcântara é uma localidade pequena, mas há vida nas ruas, sim. Há vida no parque. Comparando Porto Alegre, que é uma cidade, a minha cidade, Porto Alegre, com Valência de Alcântara, que é uma vila, há vida nas ruas, os parques estão cheios de gente. Chegamos a Porto Alegre, não há ninguém nas ruas, não há ninguém num parque, os parques infantis não têm criança. Pelo menos, não é? Em determinado horário. Sim, o espanhol dorme a sesta. Sim. Tem que descansar, está muito calor. Não é? Também temos que ver, não é o espanhol em geral, mas os alunos, porque também se levantam muito cedo, repare, começar as aulas às 8h15 é muito cedo, são 7h15 em Portugal. Sim. E até às 2 é tudo seguido. E os alunos que são transportados saem de casa, por vezes, muito cedo, por vezes, diariamente. Sim. E é imprescindível uma cesta, é imprescindível para depois conseguirem estudar. Eu estudo já no período da tarde, mas a rua dá-lhes vida. Ou seja, que a siesta não é só para gente de idade, a siesta é para todos. Para todos. Sim, precisam. Eles mesmo dizem. Agora, eles chegam a casa, ainda às 2, chegam a casa às 3h30, muitos, porque são transportados. Sim. Chegando às 3h30 vão almoçar. O que é que vão fazer? Precisam de descansar para depois, mais tarde, estudar para o teste. Sim. Sim, senhora. É isto. Agora, se perguntar às colegas, tu dormes a sesta, há uma minoria que diz que dorme, a outra não, também tem coisas para fazer. Não, pois, isso é mais por causa do tipo de trabalho, não é? Às vezes são mais... Exatamente. Mas está comprovado. Diga. Não, eu tenho acompanhado alguns programas, podcast ou programas de YouTube de espanhóis, vários até, e gente muito novinha disse que é imprescindível para eles, gente na casa dos 20, a falarem que é imprescindível, senão não pode continuar, não pode ter essa vida, e não acorda necessariamente cedo, pode ser 9 ou 10 da manhã, mas às 3, 4, 5 da tarde tem que dormir um bocadinho só. Depois tem que fazer a noite, então como é que aguenta? E a noite
A noite não é para o sofá. Não, inclusive também por esse assunto dos horários, o jantar também é muito tarde. Para nosso critério, não é? Para nosso critério. Sim. Jantar às 10 da noite. Exato. Mas se virmos bem, são 9 em Portugal, eu já tenho feito essa comparação. Realmente eles só jantam às 10 da noite, por exemplo. Sim. E eu quando saio com amigos que vamos jantar fora, às tarde. Mas às tarde é 10 horas, mas depois penso, não, são 9 em Portugal, não é assim tão tarde. se tem a referência em Portugal, mas eles normalmente não têm, não é? Exatamente, mas é o jantar por volta das 10 da noite, jantar no restaurante e em casa também. Olha, a alimentação também é muito diferente. Pois, e relativamente à alimentação, o que é que tens para dizer? Não há muito feijão, não há... Muito! Há muito feijão, há muito grão, há muitas lentilhas. Sim, sabia. Lentilhas, grão, feijão, arroz, massas, esparguete. Sim, agora, há menos batatas fritas, há menos carnes. Eu estou a falar de comida... Sim, eu estou a falar de comida de cantinas, vá. Somos para o restaurante. Um restaurante é sempre carne de porco. É carne porco preto, sobretudo aqui nesta região. É à la plancha, carne, o nosso churrasco. Sim. Essencialmente. O leitão é essa a comida de restaurante. Pois. Eu estava-me a referir à comida de cantina e estava a comparar as escolas em Portugal com... Em Espanha. Em Portugal em Espanha come-se muito à base de lentilhas. Os dois pratos, há sempre dois pratos, como há no restaurante, não é? Sim. Primeiro e segundo e sobremesa. O primeiro prato pode ser uma ensalada, pode ser salada mista, e depois o segundo prato pode ser umas almôndegas. Mas as almôndegas é almôndegas, não é almôndegas com. E aqui em Portugal o aluno falou, é com o quê? É almôndegas com arroz, ou com puré de batata, ou com batata frita. Não, é almôndegas. O primeiro é o que é, que até pode ser umas lentilhas, e de segundo, almôndegas. Sim. Pronto, e pão. E água, e fruta. Pois, é muito diferente. Na cantina. Sim. Estou a falar em termos de cantina. Há alunos que comem na cantina, alunos de primeiro ciclo, porque como as aulas terminam às 2:15, por exemplo, a escola, o instituto, já não tem refeitório aberto. Não tem. Pois. Por isso vão para casa. Diretamente a escola, por vontade da autarquia, mantém os refeitórios abertos. Sim. Por vontade da autarquia. Assim, há alunos também que podem ter, que os pais não os podem ir buscar às 2 e quando vão para casa já vão almoçados. Pois. Não estão transportados, mas já vão com o almocinho na barriga. Não, está bem. Sim, senhora. Pronto, não sei se queres comentar mais alguma coisa que chamou a atenção, que gostavas de referir desta situação que é mais singular comparativamente a Portugal, aos hábitos portugueses. No fundo são os 12 anos letivos na mesma, não é? Sim. Não há auxiliares de ação educativa. As escolas funcionam com professores. Atenção, o professor é responsável pelo aluno desde que entra até que sai. Pois. Essa figura, ontem uma colega, mas portuguesa, dizia-me que a minha filha, coitada, minha filha está com 12 alunos sozinha, 12 meninos. Eu disse assim, então, sozinha como? Porque é educadora de infância e no privado não há auxiliares de ação educativa, ela está sozinha numa sala com 12 meninos. Eu não achei aquilo nada demais, porque nós na Espanha estamos sozinhos. Pois. Não há auxiliares, nem no infantil, portanto no pré-escolar. Não há. A partir dos 3 anos, há só um professor na sala de aula, o tutor. Não há mais ninguém. Pois. Eu, mesmo quando ficava com aulas no infantil, ficava sozinha, com os alunos. Na escola primária, portanto, o primeiro ciclo, está o tutor, depois estão os especialistas que vão entrando de hora a hora, do grupo do qual eu faço parte, estou 1 hora num grupo, passo para outro. Há recreios, há uma escala, não é? Hoje estão 2 ou 3 professores a fazer recreio, durante a semana é rotativo. Às 2 vamos entregar, descemos com os alunos, vamos levá-los à porta, ao portão, onde está a família a recebê-los, está o professor novamente. Sim, quando são pequeninos.
até ao sexto ano. Até ao sexto ano, o professor sai da sala de aula e o aluno nunca sobe nem desce as escadas sozinho, sempre acompanhados pelo professor. Aí está, queria mostrar a cara, deixa lá ver, mostrar que tem que... Está bem. É tão chato, é tão chato. Pronto, e é assim que funciona. Nós vimos às 9, no caso do primeiro ciclo, estamos a receber o aluno, eles cada um tem a sua fila. Eu já sei que vou receber o quinto A, por exemplo, estou no sítio do quinto A, eles vêm ter comigo, sobem as escadas atrás de mim e eles só voltam a sair da sala de aula ao meio-dia. Mas acompanhados por um professor também. E os professores acompanham-nos ao recreio. Às 2, quando saem, descem acompanhados pelo professor que está com eles e vão para casa. Não há auxiliar. Se há qualquer necessidade de mudar de roupa, isto a nível do infantil, chama-se alguém, vai alguém de casa. Por norma, o professor não mexe no aluno, não toca no aluno. Pois. Ele não toca no aspecto de fez xixi, vamos mudar a roupa. Nem há roupas. Telefona-se para ir alguém da família. Para não haver nenhuma tendência em acusar de contacto físico, de alguma maneira. Que fosse além. Exatamente. Por precaução, é assim, estamos a falar, mas sei que em Badajoz também funciona assim. Pois, isso também os primeiros níveis. Não há auxiliar. O auxiliar não existe. As escolas fecham às 2, acabou. Em Portugal temos muitos auxiliares, porque a escola é uma escola a tempo inteiro, não é? Sim, uma escola a tempo inteiro precisa de muitos auxiliares. Para o momento a seguir, não é? Necessariamente. Tá bom. E o meu papel em Espanha é este. Eu trabalho para o Instituto Camões, não é? Faço parte da rede de professores no estrangeiro e tenho todos os alunos, porque em Espanha o ensino é integrado. Por exemplo, se formos para Andorra, o ensino é paralelo. Sim. E como é paralelo, os professores são a mesma da rede, mas têm aulas fora do currículo. Portanto, o português é fora do horário curricular. Mas neste caso é parte do horário curricular. Exato. O meu caso é parte do horário curricular e depois tenho, para terminar... Uma última perguntinha, porque já não queria passar a hora, não queria passar uma hora. Qual é o nível, que achas tu no final, os meninos de 19º, 11º, são capazes de manter uma conversa? São. Ontem, os que terminam em segundo bachillerato, do 12º ano, que trazem o português desde a primária, anteontem, apresentaram-se para fazer o B2 de português na escola de idiomas e tiveram uns resultados muito, muito bons, porque eles conversam em português. Aliás, muitas das nossas aulas são debates. Eu, principalmente, dedico-me mais à parte oral. Não me importa que o aluno não saiba pronunciar bem o J ou o V. Eu interessa-me que o aluno mantenha uma conversação e que nos compreendamos. Sim. Que haja que se comunique. O princípio é que se comunique. Sim. Pedro Gonçalves, o que é importante para aprender uma língua? É a comunicação. Eu não me importa que aquele aluno não saiba bem o verbo. Estou a saber que ele não aplica bem o verbo, que em vez de dizer eu estava, ou eu estou. Eu compreendo perfeitamente o que ele está a dizer. Sim. Na oralidade é assim. Evidentemente, se estivermos a avaliar um exame, os critérios são outros. Ser mais rigoroso. Temos que definir critérios na parte oral, na parte escrita, e o aluno consegue. O que eles dizem muitas das vezes é assim: Joana, eu quando vou a Portugal sinto que é necessário falar e falo. Aqui, às vezes, tenho vergonha, às vezes tenho vergonha, mas lá, quando eu tenho outro remédio, falo. Quando vou a Portugal, têm mesmo que falar. Mas conseguem ler e comunicar, sim. Têm um bom nível. Muito bem, sim. São muito também. São quê? Não percebi agora? São muitos anos que eles levam. Sim. O português, eu estou a falar da Extremadura. Sim. Estamos a falar da Extremadura, de uma exceção na aceitação que tem feito ao português. E depois a possibilidade de contacto, a possibilidade de estar perto,
não sei se E se de trabalhar, mantém. de tirar cursos, e de tirar cursos. Não sei Muitos se se deles vão mantém fazer. esse hábito dos espanhóis virem comer frequentemente a Portugal, porque era mais Ah, barato, sim, sim, sim. e porque a Bem, comida também é não- diferente. Principalmente por isso, não por ser mais barato, mas porque é uma comida, a gastronomia portuguesa é muito apreciada pelos espanhóis. Possivelmente por outros países também, mas eu do que conheço, espanhóis que falam muito, muito, e na Extremadura já se faz muito da gastronomia portuguesa, sobretudo nos doces, sobremesas, Ah, sim. o bacalhau, os pratos de bacalhau, que eles têm adotado, porque assim, é normal haver influências. Sim, não, Estamos a até falar. poderia haver mais. Eu Estamos a falar. sempre achei que vivia um ao pé do outro e parece como que não havia. Por isso me interessava muito falar contigo. Parece que não havia muita influência entre um e outro, não é? Aqui nesta região há, até porque há mais programas além do ensino, também projetos que há o laço entre o Alentejo e a Extremadura. Sim. O laço. À entrada de Porto Alegre, não sei se calhar nunca reparou, está um abraço, está uma rotunda que tem um monumento, uma estátua, digamos Sim, assim, sim. feita em ferro. Portanto, o abraço entre a Extremadura e o Alentejo. Pois. Muito bem. Sim, senhora, não tem sentido viver de costas quando estamos mesmo. Não faz sentido. Não E há muitas faz coisas sentido. que aprender um do outro e desde o ponto de vista da economia também. Desde o ponto de vista da economia. Sim. Essencialmente, estes projetos que há é o Euroace, que é o Euro Alentejo com Extremadura. O Euroace é um projeto de economia, portanto, de economia conjunta, desenvolvimento em conjunto. Pois. Entre o Portugal e o Alentejo. Essencialmente esta região. Castelo Branco, Porto Alegre e a Extremadura, que é a região toda, Cáceres, Badajoz, Mérida. Mérida, sim. Mas Badajoz é o toque. Badajoz é comandar as tropas aqui, na microterra. Depois também temos a Galiza e a Andaluzia, que está agora a entrar também no projeto na educação, a ter escolas já com o português. Pois. São duas comunidades que têm. São limítrofes a Portugal, não é tanto Andaluzia como Galiza. Sim. Eu falo da Andaluzia partindo do princípio que toda a gente está a ver onde é a Andaluzia. Né? Isto é aqui as minhas influências já da cultura muito espanhola. Bem, sim. A falar. Eu mais ou menos conheço, não sei, por ser argentino, porque gosto também da maneira de estar dos espanhóis e essa coisa toda. Joana, queres acrescentar alguma coisa? Não, muito bem. Não, mas é que estou a finalizar o ano letivo para carregar baterias e em setembro de novo a luta. Muito bem. Eu também gostei imenso de falar contigo. Gosto de te ver gosto de te ver essa energia. Gosto de te ver essa energia toda, faz muito bem e me parece muito interessante o projeto que estás a viver agora, nesta experiência de trabalho. Exatamente. É que estou a viver, que assim já a preparar-me para a reforma. Não quero falar disso porque é assim, há gente que não tem cara para a reforma e tu não tens cara. Mas também tenho cara para viajar. Viajar e já sei muito. Quando vejo lá nas suas viagens, bem, mais ou menos. Estou a brincar. Durante muito tempo eram viagens da universidade ou de trabalho e eu sempre digo quando vou a trabalhar não tenho tempo de nada, não é? A gente trabalha. Agora possivelmente já está mais relaxado e a gente vai conhecendo outros lugares com mais relaxado. É isso. Tá bom. Muitíssimo obrigado. Tá vamos nos encontrando e um dia aparece um Porto Alegre aí, partilhamos umas boleimas tão boas. Exatamente. E um café. Um café e uma boleima. Tá bem. Muito obrigado.